um prazer muito grande ter a oportunidade de conversarmos sobre a palavra de Deus, ainda mais de sábado. Um dia especial, um dia que nós comemoramos, um dia que nós relembramos do Éden, nós relembramos da criação de Deus, nós relembramos do Pai. Nós voltamos à origem. Todo sábado nós voltamos para a origem, da onde nós surgimos, o Éden, a criação de Deus. Deus seja louvado por isso. E, como eu disse, é um prazer muito grande. Fazia um tempo que eu já não pregava de sábado. Sempre aos domingos, né? A gente fez a série de Kohelet, que foram ali cinco domingos falando sobre o livro de Eclesiastes. Mas hoje eu trago para vocês um sermão diferente. Um sermão do qual você precisará voltar a ser criança e usar a sua imaginação. Tudo bem? É fácil? Quantos aqui conseguem usar a imaginação? Consegue? Muito bem. Então hoje o que mais você vai usar é a sua cabeça, a sua imaginação. Tudo bem? O sermão de hoje ele está baseado em Mateus capítulo 24, livro de Daniel, livro de Apocalipse e o livro do ano. Sabe o livro do ano? Vocês já leram o livro do ano? Se você ainda não leu o livro do ano, alguns assuntos que nós falaremos aqui hoje está no livro do ano. Então, como que é o título? Ainda existe esperança? Eu com o Celso aqui, a gente estava em busca de esperança, que é o resumo da história da redenção. Então, o sermão de hoje está baseado no Mateus capítulo 24, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e ainda o resumo do livro do ano aí. Convido você então a fechar os seus olhos para nós convidarmos o Eterno a fazer parte, que Ele possa conduzir tudo aquilo que nós venhamos falar e tudo aquilo que nós vamos aprender hoje. Eterno Deus, nós estamos na Tua presença e nós te rendemos louvores agora para te engrandecer, para te agradecer, para te adorar. E eu peço que o Senhor aceite o louvor que nós prestamos a Ti, a adoração que nós prestamos a Ti. Neste momento, nós ainda continuamos te adorando e te louvando, mas agora nós queremos ouvir o Senhor falar. Nós queremos que o Senhor fale e que o Senhor perdoe os pecados deste teu servo falho, mas que o Senhor possa me usar como instrumento, Pai. Pois o Senhor é a água e eu sou apenas um cano. Eu apenas estarei transmitindo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Que o Senhor esteja presente, que o Teu Santo Espírito me capacite e capacite a cada um aqui para ouvir e para aprender. É o que te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 36 a 42. E diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto,
vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Convido vocês a fecharem as suas Bíblias e tomarem uma posição muito confortável. A história que eu vou contar para vocês agora é a história de uma mãe com seu esposo e seus 2 filhos, um garoto e uma garota, 16 e 13 anos. A rotina da mãe, ao levantar pela manhã, ela se levanta e ela corre preparar o café da manhã. E ela organiza para que os filhos que ainda dormem e o esposo que ainda dorme possa ali, após acordar, tomar o seu desjejum. Logo após ela preparar o café da manhã, então ela vai até os filhos, acorda os filhos porque é hora de se levantar para ir à escola. Então, eles acordam, se levantam, ela faz um pequeno culto com eles, uma meditação com eles, e eles então tomam ali o seu desjejum e vão para a escola. Enquanto as crianças estão na escola, ela então corre com os seus afazeres na parte da manhã, cuidando de tudo aquilo que ela possa cuidar, né? Os afazeres da casa, se tem que passar no mercado, então ela cuida destes afazeres. Após o almoço, né, quando as crianças saem da escola, vêm para casa, ela almoça junto com os filhos, e sempre neste almoço ela estimula que os filhos orem, ensinando eles a orar pelo alimento, a estimular para que eles comecem a ter o hábito da oração. E vão perdendo a vergonha. E na parte da tarde, cada um continua com os seus afazeres. Os filhos com os afazeres da escola, com outros afazeres, né? E ela continua também com a sua rotina. Aos sábados pela manhã, eles vêm à igreja, eles frequentam. As crianças vão para as classes conforme a sua idade. Ela então participa na sua classe de escola sabatina, né? Aqui nós chamamos lições da Bíblia. Então ela comenta, ela participa. E após voltar para casa, almoçam juntos. E à tarde sempre voltam à igreja, pois eles têm alguns compromissos como coral ou algum pequeno grupo de estudo. Aos domingos pela manhã, ela faz um esforço, pega o carro e leva os filhos no Clube Desbravador, entendendo que é uma maneira de entretenimento e também apoio espiritual para eles. Esta é a rotina da mãe. A rotina do pai já é um pouco diferente, quando acorda pela manhã, quando se levanta às vezes um pouco tarde, não tem tempo de participar no culto pela manhã. Então, ele às vezes não come, às vezes come, passa pela cozinha, pega alguma coisa e vai direto ao seu trabalho. Um trabalho estressante, onde passa o dia inteiro ali, trabalhando, ocupado, né, com seus afazeres. Quando sai para almoçar, não volta para casa por conta da distância, então ele acaba almoçando com os amigos, né, em algum restaurante próximo ao seu trabalho. Por muitas vezes, ele às vezes não ora porque ele tem vergonha do que vão pensar dele, né? Afinal de contas, os amigos, nem todos têm os mesmos princípios, e ele acaba não orando. Volta para o seu serviço, termina a tarde de trabalho, volta para casa. Quando chega em casa, sua esposa comenta as coisas do dia que tiveram, os afazeres, comenta aquilo que eles estudaram. Ele comenta algumas coisas, mas logo pega no sono, porque ele teve um dia cansativo, então ele dorme. Ao sábado pela manhã, ele vai à igreja também, como um bom cristão. Não participa muito da classe dele, porque ele não teve tempo ao longo da semana para poder estudar, então ele fica com vergonha de falar alguma coisa, ele não fala nada. Então ele acaba não participando muito, assiste o culto, e quando chega em casa no almoço, o comentário que tem para falar é sobre o que o pregador falou, ou o que ele acabou errando, ou o comentário de alguma coisa diferente, anormal, que ocorreu no culto. À tarde vai com a família também, de volta à igreja para os afazeres, mas não participa de muita coisa. Acaba ficando um pouco de lado, conversando com outros que também não estão participando de nada. É um fiel dizimista, um ofertante, guarda o sábado. No domingo,
vai ao culto também, mas às vezes quando ele sabe que a semana será muito puxada, ele acaba não frequentando o culto do domingo, mas para descansar e para se preparar para a semana que começa. Um certo dia, num culto, o pastor abordou 1 Pedro 5,8, onde diz: sede sóbrios, vigiai, porque Satanás anda ao derredor como um leão, querendo tragar. Quem der bobeira, ele vai pegar. E ali naquele sábado pela manhã, o pastor abordou este tema e disse que este sede sóbrios, o leão, a principal vítima, eram eles, somos nós. É você que está na luta, você que está lutando. Então, esteja atento, esteja acordado, porque o que o leão quer, o que o Satanás quer é te devorar, é atacar você. E ele abordou este texto e continuou. E ele foi para a sua casa, junto com a sua família. Terminou-se, encerrou-se o sábado, encerrou-se o domingo. E na segunda pela manhã ele vai para o seu serviço. E, como sempre, de costume, um serviço corrido, os seus afazeres, almoça, vai para terminar o dia de trabalho. E ao voltar para casa, como sempre de costume, liga o seu rádio numa estação de notícias e começa a ouvir, tentando relaxar e tentando descansar de toda a rotina dele. Sem perceber, 2 rapazes de moto param do lado do seu carro e o garupa, com uma arma na mão, gesticula que é para ele parar o carro, e ele, ao se assustar e ao gesticular para o motoqueiro, ele acaba assustando o motoqueiro, que dá um tiro a queima-roupa nele. Ele perde o controle do carro, bate o carro e tem uma morte instantânea. A rotina da sua família agora mudou, pois agora a mãe precisa voltar a trabalhar. A mãe precisa trabalhar para trazer o sustento para casa, pois o pai já não está mais presente. Então, a mãe agora, sabendo que tem que mudar toda a sua rotina, começa a se preparar, começa a se organizar. No velório, o pastor faz um sermão lindo, mostrando que no futuro, na volta de Jesus, Deus ressuscitaria ele e traria ele de volta, e novamente ele poderia estar com sua família. Muitos ali presentes, todos comovidos e tristes pelo fato acontecido, porque ninguém esperava. A nova rotina da mãe, então, inicia-se. E uma mãe que já levantava cedo para preparar o café da manhã, para fazer o culto com as crianças, agora precisa levantar mais cedo, porque agora ela também precisa se preparar. Então ela agora começa a levantar mais cedo, continua fazendo o culto com os seus filhos, continua preparando o de jejum para eles. E mesmo cansada após o seu dia de trabalho, a sua jornada de trabalho, ela chega em casa e ela ainda procura os filhos para conversar, para saber o que eles fizeram ao longo do dia, para saber como foi, o que aconteceu. Pergunta se estudaram já a lição, se não estudaram, estuda com eles. E sempre estimula que eles orem com ela antes de dormir. Esta é a nova rotina da mãe. Um certo dia, ao chegar em casa, ela encontra os filhos agitados e ela não entende o porquê e os filhos não conseguem explicar. Então eles falam para ela ligar a televisão e colocar num canal de notícia, porque daí ela entenderia melhor. E ela, ao ligar a televisão e colocar num canal de notícia, achou. E o repórter disse que o maior líder religioso está disposto a implantar um plano de paz. Está disposto a colocar um plano, porque mediante a tantas guerras, mediante a tanta maldade, a tanta violência, a única maneira de vencer isso, a única maneira de resolver é que todos tenham um plano de paz, que todos se unam em prol de algo bom. E naquilo, esta personagem, ela começa a entender que algumas coisas começaram a acontecer. O Concílio Mundial das Igrejas, entendendo esta mensagem, começa também a se organizar e a clamar para que todos se unam, para que todos estejam juntos em busca de um propósito. Líderes políticos importantes deste mundo
entendem e percebem que a única maneira de resolver o problema das guerras, da violência e da maldade é esta: se unir em busca de um propósito. Pois a política, portanto, que tentou consertar e resolver os problemas, jamais conseguiu. Esta mãe percebe então que ela precisa começar a se preparar. E por mais que ela não esperasse, ao chegar em sua igreja, na semana seguinte, ela começa então a ouvir pessoas falando coisas, pregando coisas que não condizia com aquilo que ela conhecia, falando coisas que não era de acordo com aquilo que ela sempre aprendeu. As igrejas, de forma geral, começam a operar milagres que nunca a ciência conseguiu realizar, mas por intermédio da bênção de Deus, essas igrejas começam. E pessoas dentro da igreja desta mãe, desta nossa personagem, começam a colocar em questão: será que eu estou no movimento certo? Será que eu estou no grupo certo de cristão? Porque há tantos anos eu frequento aqui, há tantos anos eu estou presente e eu nunca fui curado do meu problema. Eu nunca tive a chance de ser curado, mas pessoas lá fora começam a ser curadas sem explicação nenhuma. E pessoas com problemas começam a colocar em dúvida: será que eu estou no caminho certo? E decidem deixar o local para ir em busca da suposta cura, que tanto procuraram, mas nunca encontraram. Então, a nossa personagem percebe que ela precisa estudar mais. E ela e mais algumas pessoas, junto com os seus filhos, decidem a começar a estudar mais a Bíblia para aprender e se aproximar mais de Deus. E quando começam a estudar, percebem que alguns da mesma igreja começam a criticar, começam a entrar contra: mas para que isso é fanatismo? Isso é estudo demais? Não precisa de tudo isso? Não precisa. E ela percebe que começa a haver uma divisão na sua igreja. Pois uns entendem que precisam estudar mais, mas outros começam a dizer: não, isso não é necessário, isso é fanatismo, não precisa se estudar tanto. Então, ela começa a perceber que alguns membros começam a deixar a sua igreja. Mas ela e o seu grupo que começou a estudar, e mais alguns outros membros que decidiram fazer parte desse grupo de estudo, decidem sair e começam a pregar cada vez mais. E pessoas começam a vir, pessoas começam a entrar, a fazer parte, ocupando o lugar daquelas que saíram. Uma grande notícia então acontece. O presidente do país mais importante que o mundo tem declara que se a política não se render à religião e não permitir que a religião faça parte e não permitir que a religião assuma o controle, jamais obterão uma paz mundial. Então põe fim à primeira emenda e une a igreja ao Estado, do qual uma emenda onde somente o Estado era soberano e a igreja não era, mas agora nessa forma é. A igreja se une e passa a ser soberana também. Nesta forma, todos entendem que precisam ter uma mente voltada para um propósito, para um princípio que é agradar a Deus. E todos entendem que precisa ter um dia específico para que todos o adorem. E colocam o primeiro dia como dia de guarda, como um dia que todos devem buscar a Deus, todos devem buscar ao Criador. E assim, grandes acontecimentos passam a acontecer neste nosso mundo. Por mais que a nossa personagem já esperasse o fato, já esperasse o acontecimento, ela não esperava que fosse tão rápido, ela não esperava que acontecesse dessa forma. Então, ela e muitas outras pessoas, juntos com seus filhos, começam a sofrer uma perseguição, pois não concordam com a forma de guarda, não concordam com o meio pregado, pois sabem que está contrário àquilo que elas aprendem, está contrário àquilo que está na Bíblia. Então começam a sofrer uma perseguição também.
E ela entende e percebe que está na hora dela deixar a sua cidade e ir para uma cidade menor. Fugir para que não seja perseguida, para que não seja ali atormentada. Então, um dia ela chega em casa e novamente os seus filhos, atormentados e preocupados, e começam a dizer: mamãe, os discípulos estão vivos. E ela liga a televisão novamente e ela começa a perceber. E ela começa a ver João falando as mesmas palavras que estava escrito no livro de Apocalipse. Ela começa a ver Pedro pregando poderosamente, falando sobre um reino vindouro, falando sobre um Cristo. Ela começa a ver todos os discípulos falando e pregando e curando pessoas e realizando grandes prodígios. Então ela chama os seus filhos e ela explica: eles morreram, eles não existem. Isto é obra de Satanás. São anjos caídos que estão personificados fazendo a obra deles. Não acredite nisso. Ela vai com os seus filhos até o quarto, ora com eles e ela vai para o seu quarto. E ela se ajoelha, ora para dormir, quando de repente uma luz poderosa entra no seu quarto. E uma voz doce e suave que ela já não ouvia há mais de 10 anos. Minha filha, tudo bem com você? A mamãe está morrendo de saudade de você. E eu preciso que você mude as suas atitudes. Eu preciso que você aceite tudo aquilo que Deus tem feito, todos os milagres que estão acontecendo. A mamãe está prestes a reencontrar vocês. E eu estou morrendo de saudade dos meus netos. Aceite, concorde, participe para que você também possa ser abençoada e no futuro nós possamos nos reencontrar. Então ela olha para sua mãe e ela diz assim: eu não tenho nada contigo, se afaste de mim. E ela passa a noite inteira orando e clamando pela misericórdia de Deus e pela proteção. Alguns sinais começam a ocorrer. E os anjos de Deus começam a fazer a obra do selamento, separando aqueles que são os remanescentes de Deus e os que guardam os mandamentos de Cristo, os mandamentos e têm a fé e o testemunho em Jesus. Então, o maior engano que já poderia ocorrer, Satanás personificado na pessoa de Jesus Cristo, vem a este mundo, desce, volta com poder e grande glória e começa a realizar grandes prodígios e começa a realizar grandes milagres. E as nações e as pessoas que antes não acreditavam, não aceitavam, se rendem, porque percebem que Ele é poderoso e que Ele, assim como Jesus, se denominado Jesus neste momento, começa a realizar e a curar e fazer grandes maravilhas. E todos se rendem. O anjo que estava fazendo o selamento, sela todos os salvos, chega até Jesus e diz para ele: estão todos selados, contados e numerados. Então neste momento Jesus ergue as mãos para os céus e diz: continue o justo sendo justo, e continue o imundo ainda na prática da imundícia. Após este acontecimento, os 4 anjos que seguram os 4 ventos da terra, que simbolizam as guerras, soltam esses ventos. E o mundo que buscava paz, que reinava paz e cura e prosperidade, dá lugar a catástrofes, a guerras, a problema, a terremoto e tantas coisas outras que possam acontecer. A personagem sabe que precisa se afastar ainda mais para não sofrer a perseguição. Muitas coisas começam a acontecer. Ela não pode ver todos os problemas e toda a maldade que está acontecendo, mas ela, um certo dia, sua vizinha bate em sua porta e diz: eu não consigo pegar água na torneira, porque quando eu abro a água vem em sangue. E ela então, ao entrar na sua cozinha, abre a torneira e a água que sai da torneira é água cristalina, água limpa. E a vizinha, desesperada, querendo água, coloca o balde debaixo da torneira. E quando a sua vizinha coloca o balde embaixo da torneira, aquela água cristalina dá lugar a sangue.
E a vizinha sai desesperada, não entendendo nada, mas ela entende, ela sabe e percebe que os sinais já começaram a acontecer. Os líderes mundiais não aguentando mais o sofrimento pelas catástrofes, por todos os acontecimentos que vêm, pois os anjos agora não seguram mais os problemas, permitiram que os problemas acontecessem. Não suportando mais, vão até Cristo, que na verdade é Satanás personificado, e dizem: o que nós vamos fazer para resolver os problemas? Então Satanás instiga eles e Satanás começa a falar: olha, todos os problemas que estão acontecendo é porque ainda existe um grupo de pessoas, ainda existem pessoas que não aceitam, pessoas que não concordam com a nossa ideia, pessoas que não agradam a Deus. E enquanto essas pessoas existirem, enquanto essas pessoas não concordarem e não cumprirem com a vontade do Pai, os problemas continuarão. Então todos entendem que alguma coisa precisa ser feita, pois para o bem maior do mundo, para o bem da sociedade, se necessário que esse grupo seja preso, e se necessário até eliminado, pois para o bem maior, a minoria precisa ser contida. Os santos sabem que precisam deixar os seus lugares, sabem que precisam se afastar, e para muitos foi algo difícil. Para muitos, tomar essa decisão foi algo complicado, porque durante tanto tempo, durante tantos anos na vida, se prenderam a construir casas, e agora que eu construí a minha casa, agora que eu tenho aquilo que eu lutei tanto para conseguir, eu preciso deixar. Muitos ficam divididos entre a família ou buscar a Deus e não sabem o que fazem, porque eu vou ter que abandonar a minha mãe, eu vou ter que abandonar o meu pai, eu vou ter que abandonar os meus filhos, eu vou ter que abandonar a minha esposa ou o meu esposo. E isso acaba impedindo com que eles se afastem, isso acaba impedindo para que eles tomem uma decisão mais apropriada. Os familiares não aguentando mais o sofrimento que passam com doença, com catástrofe, com tanta coisa acontecendo, não suportando mais isso, entregam aonde os seus parentes estão, que estavam fugindo, estavam tentando se afastar de problemas de perseguição, mas a família, não aguentando mais, diz aonde eles estão para que o problema acabe, para que a maldade, para que tudo aquilo que está acontecendo termine. Os santos então entendem que precisam se afastar cada vez mais para os cantos da terra onde jamais ninguém imaginasse ir, para os cantos mais remotos que um planeta tem. Ali são protegidos e guiados por anjos de Deus, são alimentados. Ali sentem a verdadeira presença de Deus por intermédio dos anjos que os guiam e os protegem. Mesmo ainda assim, não sabem se todos os seus pecados foram perdoados, se a vida deles está de acordo e se eles estão prontos para receber a Cristo. Sofrem grande aflição de espírito, porque não sabem se Deus os aceitará. Então, de repente o sol aparece no meio da escuridão. O cenário da natureza se para. Correntes de água que corriam deixam de correr. A atmosfera começa a mudar a sua forma. Nuvens se chocam umas contra as outras. A ordem da natureza não está mais normal. Está totalmente alterada, porque alguma coisa está para acontecer. Ela está prestes a receber Cristo, que entrará na órbita deste planeta. Ela não pode ver, mas uma ressurreição especial acontece. Todos aqueles que morreram desde 1844, e mais todos aqueles que morreram, que crucificaram a Jesus, ressuscitam, para ver nas nuvens aquele que vem para salvar. Ali, como uma imagem no céu, a tábua dos 10 mandamentos aparece e uma luz especial sobre o 4º mandamento. Uma voz que para os ímpios
soou como um trovão ensurdecedor. Para os salvos, para os santos, era a voz de Deus dizendo o dia e a hora que voltaria. Neste momento, ela pega os seus filhos e ela vai correndo para o cemitério onde o seu esposo havia sido sepultado. E ao chegar no cemitério, ela se depara com 3 anjos. Os 3 anjos que guiaram eles a vida inteira. O seu anjo e o anjo dos seus 2 filhos, que os abraça e os recebe. E diz a eles, acabou, terminou. E ela ouve do céu uma voz, despertai, despertai, todos vós que dormis no pó da terra. Então ela corre para o túmulo do seu esposo, mas ela vê que o túmulo não se abre. E ela questiona o seu anjo, por que o meu esposo não ressuscita? E o anjo diz, os seus ouvidos estavam fechados e ele não pôde ouvir a voz de Deus. Neste momento, os anjos conduzem ela e os seus filhos aos céus. E ela pôde presenciar o encontro de Jesus e Adão. Adão, o primeiro homem deste universo. E Jesus, o homem que trouxe de volta a vida eterna. Então Adão se ajoelha, reconhece a Jesus como soberano, pede perdão, recebe uma coroa. E então os anjos trazem as coroas de todos os salvos, todos os santos. E ali no céu eles ficam durante 1000 anos. E no céu ela pôde entender o porquê o seu esposo não estava salvo. Abriram-se os livros e ela pôde ler nos livros a falta de espiritualidade que o esposo tinha. Todas as vezes que o esposo precisava ser um cristão, precisava ser um fiel filho de Deus, ele foi fraco, ele falhou. E ali ela pôde entender os porquês de todas as dúvidas que ela tinha e de todos os questionamentos. Aqueles que ficaram na terra morreram, porque a glória de Deus, ao entrar nesta terra, foi tão forte, foi tão grande, que eles morreram e ficaram aqui. E Satanás não teve a ninguém mais para tentar, ficou preso neste mundo. E após os 1000 anos no céu, que puderam conhecer e aprender, Jesus volta novamente com a Nova Jerusalém sobre essa terra. E desce sobre essa terra. E ao chegar sobre esta terra, com o poder de voz, Jesus ressuscita todos aqueles que morreram. E todos ressuscitam. E Satanás, quando vê o seu exército montado e pronto de novo, instiga-os e diz, vê aquela cidade? Ela é nossa. Vamos atacar, vamos invadir. E quando todos rodeiam a cidade, os olhares se cruzam por intermédio dos muros de jaspe. E ela pôde ver o seu esposo do lado de fora. E ele contempla a sua família do lado de dentro. Neste exato momento, Jesus, sobre uma plataforma de ouro reluzente, é erguido sobre a cidade. E como um telão sobre ele, as pessoas começam a assistir. Então ele olha nos olhos de cada um, de cada ser humano. E cada ser humano pôde ver as chances e as oportunidades que perdeu. Pôde ver este momento, pôde ver todas as vezes em que teve chance de se salvar, mas não aceitou. Após cada um ver a sua vida, assistem como num telão o plano da salvação, o plano da redenção desde o princípio até o fim. Podem todos assistir que Jesus veio para salvar. E neste momento, todos se ajoelham e dizem, digno é o Cordeiro, de toda a honra e toda a glória, para os séculos dos séculos. E neste momento, como não é a vontade que está no coração de Satanás, porque inclusive ele se ajoelhou para render glórias a Deus, a Jesus, mas ele se levanta e diz a todos, esta cidade é nossa, vamos invadir. E neste momento desce fogo do céu e consome a todos. E Deus enxuga dos olhos toda a lágrima das pessoas que perderam algum ente querido, porque não se salvaram. De que lado
do muro, você e eu estaremos nesse dia. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos avisa. Obrigado porque tudo que o Senhor faz nesta terra, o Senhor avisa, o Senhor alerta. Todos nós corremos sério risco de perder o céu. Corremos um sério risco de estarmos do lado de fora. Mas não é o que nós queremos. Capacita-nos, Pai. Abra os nossos olhos. Nos instigue a ser melhor. Nos instigue a estudar a Tua palavra, a conhecer tudo que vai suceder, para que, conhecendo a verdade, eu possa me libertar de muita coisa errada, Deus. Esteja com o Teu povo, guia o Teu povo. Aqui, toda esta terra tem muitos que Te adoram, que Te aceitam. Muitas pessoas fiéis. Esteja com cada um, Pai, guiando, ajudando, e que neste grande dia, Senhor Deus, nós e nossas famílias possamos estar do lado de dentro. É o que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Cristo à vista ao Pai, ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. Foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. Aproximam lentamente de Jesus,
Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Não consigo dizer nada, mas é fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima só pra sempre.